Pequim e Xangai já foram exemplos de metrópoles que sofriam com a qualidade do ar num país que era considerado sinônimo de poluição. Mas isso está mudando e hoje ninguém investe tanto quanto a China em tecnologias verdes. O país quer ser exemplo mundial e remodelar suas cidades para evitar tragédias climáticas. O futuro com qualidade de vida é o tema do último episódio de O Código Chinês. Esse é o Qi. O Qi é o sopro de vida, que passa por dentro de você, por dentro de uma árvore, por todos os espaços. O Qi é a principal ideia da cultura chinesa, presente em todos os aspectos da vida. Mas essa história não é sobre o Qi, pelo menos por enquanto. Essa é a história de um menino de 4 anos que caiu no rio. Eu sobrevivi porque o rio estava cheio de árvores. Eu me segurei em uma delas e descobri que elas desaceleram o fluxo da água. Hoje, Kong Jiang-yu pode ser chamado de um dos maiores arquitetos do mundo. Já fez mais de 1000 projetos em 250 cidades. Criou o que chama de cidade esponja. A técnica não foi ele que inventou. São métodos ancestrais, têm no mínimo 3.000 anos. E esses métodos transformam vilas rurais da China em patrimônios históricos. E ele só fez isso porque quase morreu ao cair no rio. Nossa ideia é demolir tudo que é cinza. Paredes, concreto, comportas. A água não é inimiga. O convite desse arquiteto é para que a gente olhe para a água de um jeito que nunca olhou. Como se o rio fosse uma pessoa. O episódio de hoje é sobre o futuro do meio ambiente. O último da série O Código Chinês. O primeiro passo para conhecer uma pessoa ou um rio é saber onde ele nasce. Esse rio vem do alto das montanhas amarelas, patrimônio da humanidade. A área protegida é coberta de florestas que fazem com que a água não venha do alto do morro como um caminhão na banguela e consiga chegar em seu primeiro contato com a vida humana. Aqui você pode ver os terraços. É um jeito de cultivar a paisagem adaptada a essa região onde chove muito. Esses terraços retêm a água e desaceleram a descida dela. E aqui, as pessoas cultivam o arroz. Kong Jiang-yu nasceu numa vila muito parecida com essa. E aí foi o primeiro da vila a entrar numa faculdade. E foi tão bom aluno que acabou se formando doutor em Harvard. Para muitos, a melhor universidade dos Estados Unidos. Mas da raiz, ele nunca esqueceu. A experiência no campo continua me inspirando. Pega essa vaca como exemplo. A vaca come essa grama. O cocô acaba na água e vira adubo para o arroz, já que tem nutrientes. A água passa por essa vegetação que retira os nutrientes e segue até cair naquele açude. Mas essa aqui é só a primeira parada da água. Aqui ela perde velocidade, mas segue morro abaixo em direção ao rio que vai encontrar a cidade. Quando o rio está quase chegando, uma ilha no meio dele, feita pelo homem, só que há milênios. Tá vendo que ela é cheia de árvores? Elas foram cultivadas exatamente para sugar um pouco da água e separar o rio em 2, até encontrar uma outra barreira. Esse dique tem mais de 700 anos. E o segredo é simples: levantar o nível da água em apenas 2 metros. Dessa forma, metade do rio pode desviar muito lentamente para dentro da cidade. Esse rio é caudaloso, mas com um mínimo de intervenção, um mínimo de projeto, a gente acalma o fluxo de água. Essa é a vila histórica de Xixinan. Eu quero que você prove isso aqui.
O preço subiu 500% em 5 anos. É uma panqueca de cebolinha que ela fez aqui na hora, vamos provar. Gostou? Very good. Muito bom. Há 5 anos, isso custava só 1 yuan. Agora estão cobrando 5. Os preços aumentaram nos últimos 5 anos em toda a China. Mas aqui, especialmente, sabe de quem foi a culpa? Dele. A vida onde o arquiteto nasceu foi demolida pelo trem do progresso. Só que ele foi lá, encontrou uma muito parecida e começou a investir na preservação. Daí abriram aqui hotéis, cafés. E além disso, ele transformou a vila de Xixinã num laboratório para os seus estudantes. Porque ele é professor da Universidade de Pequim. E aí abriu aqui uma espécie de filial do Departamento de Arquitetura. Aqui ele se sente em casa. E mostrou pra gente algumas dessas antiguidades urbanas que ensinam a lidar com a água. Essas pedras estão aqui há 1.200 anos e não são só um passeio divertido. Elas servem para deixar o rio fazer o que quiser. Se ele estiver assim, baixo, ele pode ficar ali. Mas olha só o que acontece quando ele quer transbordar. Isso é tecnologia milenar, é sabedoria. Quando chega no final desse passeio, o rio tem que tomar uma outra decisão. Aqui tem uma passagem bem fina que encoraja a água a descer como uma cachoeira. Só que aqui não quis sair, continua. Dessa vez de forma muito mais calma para dentro da cidade. A água que corre por canais dentro da cidade é essencial para o cotidiano. Vê como a água é limpa? As pessoas sabem que podem usar essa água. De manhã cedo, elas pegam água para beber e lavar comida. No fim da tarde, lavar roupas ou qualquer outra coisa. É um jeito muito sábio de fazer uso da água. Não há registros de enchentes aqui, nem quando chove num dia o que deveria chover num mês. É uma forma muito diferente de como os rios correm nas nossas cidades, em túneis canalizados. Eu vivo criticando essa tecnologia moderna. Ela foi desenvolvida na Europa, Portugal, Itália, onde o clima é muito diferente, temperado. Quando ela é copiada para a China ou para o Brasil, tudo dá errado. Todas as represas e barragens vão se romper. A gente precisa de soluções adaptadas para a natureza. A gente precisa de cidades esponja. Era um lugar abandonado, destruído pelo progresso, pelos trilhos do trem. E se transformou numa obra de arte. Esse projeto foi para comemorar os 100 anos do Partido Comunista. Recebe 10 milhões de visitantes ao ano. O parque fica ao lado de um rio que forma um lago gigante. A água é bombeada desse lago, depois filtrada por processos biológicos parecidos com o que a gente viu na Vila Histórica. Primeiro, as quedas colocam oxigênio na água como se fossem aquelas cachoeiras da floresta. Depois, as plantas tiram os nutrientes, para alguns a sujeira da água, como as plantações de arroz. E aí as pessoas podem chegar perto da água e conviver com ela, mesmo que não seja para lavar roupa. O segredo desse parque é que ele é, na verdade, 2. O primeiro é esse em que a gente está pisando agora, com essas passarelas de madeira e essas ilhas que se formam em época de seca. Mas quando chove, ele se transforma. O parque se transfere para o segundo andar. As pessoas podem continuar aproveitando a natureza, mesmo se a água resolve subir. São 550 hectares que servem como uma grande bacia, um escoadouro. É uma característica dos projetos dele. Quando chove demais, a água da cidade se acumula no parque e depois é absorvida pela terra. Por isso o nome, Cidade Esponja. Mas funciona também em grandes metrópoles. Estamos em Xangai, metrópole de 25 milhões de habitantes. Aqui fica o maior prédio da China e segundo maior do mundo, a Shanghai Tower. Tem 632 metros. Que tem lá dentro o elevador mais rápido do mundo. Tem também o trem mais rápido do mundo que levita através de ímãs.
é a cidade chinesa mais procurada por estrangeiros, mas preserva o passado como relíquia. Esse é um templo budista bem no centro da cidade. Xangai tem a cada dia mais qualidade de vida. E bem na beira do rio Huangpu, que corta a cidade, o nosso arquiteto projetou isso aqui. O rio, que antes era canalizado, como nas nossas grandes metrópoles, ganhou árvores para desacelerar e espaço para transbordar. A China quer, com esses projetos, ser a vitrine do combate às mudanças climáticas no mundo. Mas a China é o país que mais polui no mundo. 30% de todas as emissões de carbono vêm da China. Queimam mais carvão do que todo o resto do mundo junto. E como ainda são classificados de país em desenvolvimento, isso dá margem para poluir ainda mais. Acabaram de aprovar mais 100 gigawatts de energia produzida por carvão. Mais do que o dobro do resto do mundo junto. E dizem que vão continuar aumentando mesmo a produção de carbono até 2030. Ao mesmo tempo, eles são os que mais investem em energia limpa. 2/3 de todo o dinheiro que se gasta em transição energética no mundo todo. E essa transição já está dando dinheiro para os próprios chineses. 10% de todo o produto interno bruto são investimentos verdes. Esse era exatamente o plano do ex-presidente americano Joe Biden. Revitalizar a economia com a transição. Quando Donald Trump chegou, cancelou toda essa história. Agora só se dança a música dele. Retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e cancelou a chamada Revolução Verde. E foi o que o presidente chinês precisava para dizer que a China é quem hoje faz a maior e mais rápida contribuição para o desenvolvimento verde. Esses investimentos têm melhorado até o nível de poluição no país. Gongjiang é uma vitrine para esse projeto. Agora eu chamo de Planeta Esponja. Ele visitou o Rio de Janeiro no ano passado e desenhou o que acha que deveria ser uma avenida famosa por lá, a Francisco Bicalho. Você tem que dobrar o espaço da água. Transferir a avenida para a rua de trás. Dessa forma, resolve o problema das enchentes e aumenta o valor das propriedades. E ainda constrói hotéis, cafés, comércio. Mas para ele, o mais urgente são as fazendas. Os desastres já estão acontecendo. É tudo um mesmo sistema. Floresta, fazenda e depois as cidades. Os 5.000 anos de experiência chinesa mostram que você tem que deixar na fazenda pelo menos 20% do espaço para água. Senão, ela escorre e vai alagar as cidades. Assim, a fazenda será mais produtiva, mais ecológica e vai resolver o problema das enchentes lá embaixo nas cidades imediatamente. Ele não tem medo da chuva. Ele quer a chuva para mostrar que os projetos realmente funcionam. E ri como uma criança quando a natureza volta para os lugares que ele constrói, como esse novo projeto da nova Universidade de Engenharia de Pequim. Aqui ele transformou esse rio canalizado num parque onde os cisnes negros dançam com as pessoas. O futuro, como visto pela China, é verde e prateado. Tem robôs, carros voadores, câmeras que vigiam qualquer passo. Eles têm claramente um plano. E um plano é uma memória do futuro que eles tentam encaixar de toda forma na realidade, mesmo se com a mão pesada do Estado. Mas para Gongjiang, a água não precisa de mão pesada. Para ele, a água é como o Qi, o sopro de vida que anima todas as coisas. A principal regra para entender o Qi é que ele precisa fluir, nunca ficar retido. Quando você está planejando uma casa, você vê como o Qi flui por ali. A prática se chama Feng Shui. Para fazer a energia circular dentro de você, pratica o exercício chamado Tai Chi Chuan. A ideia é que se o Qi fica retido, a pessoa adoece. A acupuntura é uma invenção chinesa.
e a técnica de colocar uma agulha para desbloquear o chi dentro de você. Porque se a energia fica retida, a pessoa adoece. Para Kong Jiang-yu, tentar reter a água adoece as cidades modernas. Agora, deixando fluir, acariciando, tratando como uma pessoa, a água só traz de volta coisas boas. A seguir, 1, 2, 3 investidas para derrubar um cartório no Paraná. Por que tanta fúria? A prisão do ex-motorista que dizia ser casado com uma socialite carioca. Não, nunca. Era um chofer e péssimo, eu quase não saí com ele. A minha cabeça hoje é viver o hoje. Carlinhos de Jesus e a determinação para enfrentar a doença e voltar a dançar. E o estudo que traz esperança para pessoas com dificuldade de se comunicar. Como funciona a tecnologia que transforma pensamento em palavras. Iluminar e passar visão. O prêmio LED chama você para participar da sua seleção. Estudantes, educadores, empreendedores, é o futuro em transformação. Serão 6 projetos e o edital. Vegas. Completa. Apresentadora do Fantástico. Isso foi 99. E pra quem vem? coleção. Aqui eu desço. É hoje uma homenagem ao genial Luiz Fernando Veríssimo. É agora o novo desafio na vida do dançarino mais famoso do Brasil. Aqui eu desço geralmente porque eu não tenho onde segurar. Agora é mole. Uma dor insuportável, um diagnóstico e, de repente, o inesperado acontece. A vida vira de cabeça para baixo. Mas, como bem escreveu Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem, né, Carlinhos? É, coragem. Há 3 anos, Carlinhos de Jesus, um dos mais conhecidos e queridos dançarinos do Brasil, vinha sentindo a perna direita perder força, mas sem dor. Agora, em junho, ela veio com tudo. Eu estava no Rio Grande do Sul, na cidade de Passo Fundo, muito frio. Comecei a sentir uma dor que eu não conseguia botar o pé no chão, não conseguia andar. Umas fisgadas, aí passava. Aí dava mais 3, 4 passos, doía novamente. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu já não aguentava mais de dor e cheguei a cair. Fomos ao médico de quadril. Aí ele aconselhou a internação. Era tanta dor que a medicação para eu dormir era morfina. O que Carlinhos tem é uma doença autoimune que inflama e danifica a bainha de mielina. A bainha de mielina é a camada protetora dos nervos que levam ao corpo os comandos cerebrais para os nossos movimentos. Além disso, ele foi diagnosticado com uma inflamação nos quadris e uma tendinite nos glúteos. A minha cabeça hoje é viver o hoje. Mas quando eu penso o amanhã, aí é que eu começo a me apavorar, né? Porque como é que eu vou viver? Carlinhos faz imunoterapia para fortalecer as defesas naturais do organismo. Eles querem estabilizar para que isso não se agrave. Também faz musculação e exercícios funcionais. 3. Bora, Carlos. 4. E muita fisioterapia. Força, 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 força. Para que você volte a andar com segurança, sem risco de queda, para que você consiga dar as suas aulas, fazer os seus passos. E como você é um mestre do movimento, você consegue perceber o seu momento, o seu esforço, a hora que a gente tem que parar, o seu limite. Isso é muito bom. Pá, pá, pá. Mestre do movimento, você consegue perceber o seu momento, o seu esforço, a hora que a gente tem que parar, o seu limite. Isso é muito bom. Pá, pá, pá. Eu tenho que fazer hoje porque eu quero hoje colocar essa perna aqui. É um tempo de paciência, de resiliência, de calma para que eu possa caminhar.
Mas agora falta o chão, que sempre foi o lugar da dança. Já levei tantas rasteiras, Renato, você sabe disso. Eu levei tanta pancada, a última pancada dói até hoje. O filho Eduardo morreu assassinado em 2011. Foi a dança que me salvou, porque todas as grandes perdas que eu tive na minha vida, a dança é meu esteio. Sempre foi, meu divã. Agora eu não tenho esse divã. Carlinhos se emociona quando conta que, já na cadeira de rodas, deu aula no Festival de Joinville. A comissão do festival, que é o Carlinhos Jesus aqui, do jeito que ele tiver. Ele só não vem se ele não quiser, mas o festival quer ele aqui, porque ele é uma autoridade. A presença dele é importante no festival. Ela, quando falou isso, eu chorei. Né? Jamais podia imaginar que o festival de Joinville dissesse isso, né? Ao mesmo tempo, eu comecei já a elaborar, eu já vesti uma outra vibe, uma outra energia. Disse, o que eu vou fazer com cadeira de roda? Peraí. Hoje é rock and roll, dos anos 50 a 60. E a participação no Dança dos Famosos é sagrada. Carlinhos é jurado desde a primeira edição, em 2005. Agora, o enredo da tua vida também tem o carnaval como destaque. As tuas comissões tinham uma característica em comum. Elas sempre em formato de seta, apontando para frente. Hoje, a tua vida imita a sua própria arte, né? 7 de cada lado e um ponta, fazendo um sentido de avanço sempre para frente. Era essa visão que eu tinha mesmo, né? Da linha reta, seguir reto. É uma metáfora que tem tudo a ver com a tua vida hoje. Tudo. Né? E isso me fez conquistar coisas que eu jamais podia imaginar de ter conquistado. 43 anos atrás, diziam para minha mulher, você vai casar com um dançarino? Quer dizer, preconceitos e barreiras que tive. Você quebrou todos. Ah, sim. Então essa, eu também vou vencer. É só olhar para trás, ver o que eu já passei. E estou aqui. Comecei a nossa entrevista citando Guimarães Rosa, que a vida que é da gente é coragem. E eu me lembro da gente em 1995, 96, assim, eu tinha acabado de entrar na Globo e a gente fez no antigo video show, nós dois dançando, a gente fez uma reportagem, dançando salsa. Salsa, me lembro. Cá estamos nós, com os nossos movimentos claudicantes, mas resilientes, com acreditando força. Que dias melhores virão. Com certeza, minha amiga. Eu acho que isso interfere lá nessa doença, nessa coisa que está nos impedindo, né? Porque é uma forma de resistência, né? É uma forma de combater. Eu danço desde criança. Você foi atleta na escola? Eu fui atleta na escola. Era atletismo mesmo? Era corrida com obstáculo, 400 metros. A gente pula a barreira. A gente pula a barreira. Quando você fecha o olho, você se imagina dançando? Me imagino dançando com cadeira de roda e sem cadeira de roda. Sambando em cima da cabeça. E até aqui, ó. Agora eu tenho que coordenar a mão com o pé e a cabeça. Antes era só a perna. Chegava assim na morena. Ou batucava. Tem história. Eu vou voltar a fazer esse malandro. Vou voltar a fazer contigo. Poxa vida. Vou voltar a fazer com Topa. Topo. Vamos resistir a isso. Vamos. E vamos dar uma bela dançada, um sambinha. Você samba. Você sabe sambar. Essa conversa com Carlinhos de Jesus está completinha no podcast Isso é Fantástico. Ciência e esperança. É desta combinação que a gente fala agora. O avanço numa técnica que o Fantástico acompanha desde o início da década. Uma nova tecnologia desenvolvida com inteligência artificial conseguiu decodificar, ler o pensamento e transformá-lo em palavras. Os resultados são um caminho promissor para melhorar a comunicação de quem perdeu a capacidade de falar. É assim que todos nós começamos. Balbuciando, experimentando sons,
até que surgem as primeiras falas. Qual é a cor desse carro? Cada sílaba ativa o nosso córtex motor, região do cérebro que guia os movimentos da boca, da língua e da